Olá pessoal, mais um vídeo do canal Quero Ser Trader, meu nome é Jean Roncolato. Até agora a gente viu bastante parte teórica, né? Viu como que é a formação de um candle, né? Como que funciona esse gráfico, né, no Forex. Hoje a gente vai ver por que o preço se movimenta, né? E como que a gente analisa tudo isso aí, né? É a análise técnica, né? É a análise do gráfico, tá? O que faz o preço se movimentar tanto no Forex ou em ações é a lei da oferta e da demanda, né? Oferta e procura. Para quem não sabe, né? Para quem não tem muita ideia o que isso significa, basicamente é o seguinte: quando a oferta de um bem, serviço, né, ou no caso uma moeda, excede a procura, o preço tende a cair, tá? Agora, quando a demanda passa a superar a oferta, a tendência é o aumento do preço, né? Então, assim, na prática, a gente pode dar uma olhada aqui. Eu fiz um desenho bem chucro, viu? Bem simples, até demais, mas dá para entender. Como que funciona? Vamos pegar, por exemplo, os morangos, né? A gente sabe que no mercado, quando a gente vai no mercado, tem época que o morango está lá em cima o preço, né? Tem época que está lá embaixo, né? Por que tem essa variação, né? Justamente por causa da oferta e demanda. Tá, a safra do morango, eu andei pesquisando, ela é agosto, setembro e outubro, né? Então, assim, agosto, setembro e outubro, que letra horrível, há bastante morango disponível no mercado, certo? Então, você vai lá, vários produtores oferecendo morango, tudo mais, e tem aqueles compradores ali no mercado, né? O que acontece? Muito morango, nem tanta gente procurando morango, né? O que o preço faz? Cai, né? O preço cai justamente para os produtores poderem vender seus morangos, né? Que estão ali. O que acontece fora da safra do morango, né? Há poucos morangos disponíveis, poucos produtores oferecendo morango, né? O que acontece com esse morango? Tem pouco morango, bastante gente querendo morango. Quem quiser comprar morango, que pague mais caro por isso que o preço sobe, tá? Então, essa é basicamente a premissa, né, da lei da oferta e demanda, né? Ou oferta e procura. Usando isso no Forex, tá, pessoal? No caso do euro-dólar aqui, quando o preço aumenta, significa que tem uma massa de compradores que acharam aquele preço atrativo e fizeram uma compra, né? Aumentando assim a demanda e aumentando o preço por consequência. Então o preço vai subindo, porque muita gente entrou comprando. Por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, aqui no gráfico, tá? Por exemplo, aqui, a hora que o euro-dólar chegou nesse preço aqui, acharam atrativo, entrou um monte de gente comprando, né? Então o preço tende a subir, tá? E quando cai é a mesma coisa. Chegou num preço lá que todo mundo achou que era um preço razoável, começaram a vender o euro-dólar, né? O preço vai e cai. Então, quando tem gente comprando um par de moeda, o preço vai subindo. Quando tem gente vendendo o par de moeda, o preço vai caindo, tá? Então, essa é a premissa básica para fazer isso, para entender isso, tá? Agora, por que essa variação de preço, né? Por que o preço varia tanto assim, né? Ao longo do período aí do ano, ou enfim. Eles são diretamente influenciados por variáveis macroeconômicas, né? Essas variáveis são assim notícias, por exemplo, os Estados Unidos entrou em guerra, a Apple lança lá um novo iPhone, os Emirados Árabes descobrem novas jazidas de petróleo. Isso é notícia que influencia na economia, tá? E tem os eventos econômicos, né? Eventos econômicos é anúncio do PIB de um país, da taxa de juro, taxa de desemprego. Então, assim, de tempos em tempos, durante o ano, os responsáveis pela economia do país, né, ministro, etc., eles fazem anúncio, ou do Banco Central também, eles fazem anúncios assim, como que está a taxa de desemprego no país, como que está os juros, e etc. E isso afeta diretamente no preço, no câmbio, né? O preço cambial da moeda daquele país é totalmente afetada, né? Por essas, a gente chama de notícias, pode deixar como notícias para servir para tudo, tanto notícias externas aí, como para eventos econômicos, né?
Então, isso é a análise fundamental, que eles chamam de fundamentalista. Porque o pessoal vai analisar o que está acontecendo com aquele país, com aquela moeda, o que vai ter de notícia, tá? Então, análise fundamentalista é quando se analisa notícias, anúncios, né, de eventos econômicos principalmente. Tá? Isso é análise fundamental. Mas hoje a gente vai ver análise técnica, que é a análise do gráfico, puramente a análise do gráfico. Tá? A gente vai olhar o gráfico, como que o preço está se movimentando, e a gente pode fazer, digamos assim, desenhos, rascunhos em cima desse gráfico, que a gente consegue entender o que está acontecendo. Né? A gente, pelo gráfico, a gente consegue captar o sentimento do mercado. Tá? O que estão fazendo os grandes chamados players, né? Que são os grandes movimentadores do mercado, né? Que são grandes bancos, o próprio governo, no caso da moeda. Tá? Isso aí a gente já viu no vídeo para trás. Aconselho seguirem os vídeos conforme eu estou numerando aí para entender, né? Isso para quem é iniciante. Tá? Então, analisando assim, tá? O meu gráfico aqui, por exemplo, ele está assim. Olha aqui que bagunça, né? É muita linha, é muito desenho, é muita análise, tá? Eu vou pegar alguma moeda que eu não tenho rabiscado ainda tanto assim. USD, tá? O dólar versus real. Esse aqui eu mexi pouco. O que a gente pode notar assim, né? O primeiro tópico aí para quem quer aprender análise gráfica é saber o que é resistência e o que é suporte, né? Suportes e resistências, né? O que é isso? A gente pode pensar no suporte como se fosse um suporte desses de colocar na parede, como se fosse uma prateleira, né? Aquela prateleira que você parafusa na parede e enche de coisa em cima. O que é o suporte? Aquilo lá é um suporte. O que o suporte faz? Qual que é a função dele? É não deixar nada cair, né? Então, se você coloca um suporte lá, uma prateleira na sua parede, você vai colocar coisas em cima dele, a intenção é o que? Não deixar cair, né? Isso é o suporte também no gráfico, tá? O suporte é uma linha imaginária horizontal, tá? Bom, pode ser diagonal também, a gente vai ver mais para frente. O suporte é uma linha imaginária onde os preços tocam, né? O preço cai, por exemplo aqui, tá? É uma linha de suporte. O preço cai, toca, assim, quase toca ou chega na região ali daquela linha e sobe. Toca e sobe, toca e sobe. Lógico que isso não é para sempre, uma hora ele vai romper, né? Quando a gente fala romper um suporte, é quando uma barra de preço, ela cruza a linha que a gente desenhou, né? Então a gente tem essa linha aqui, vou até aumentar ela um pouquinho. Então a gente tem essa linha imaginária que é um suporte. Aqui o suporte foi rompido, né? Ele foi rompido, desceu um pouquinho, voltou, tal. Voltou a ser um suporte aqui novamente, tá? Resistência. Resistência é o contrário do suporte. É aonde os preços tocam e caem, né? A tendência, aliás, né? Então, por exemplo, essa mesma linha que começou como um suporte, mais para frente a gente pode reparar que ela se torna uma resistência, né? Então aqui o preço veio caindo, né? A hora que chegou aqui, ele cruzou a linha, lógico, mas ele subiu e não conseguiu voltar lá para cima, né? Então ele ficou aqui para baixo, uma hora estourou, voltou, caiu de novo, voltou a subir, tá? Aqui a gente pode reparar, olha, eu desenhei, eu fiz essa linha aqui atrás, olha como que aqui ele respeita, né? Olha, aqui ainda está funcionando. Isso aqui, ele deixou de ser um suporte aqui para virar uma resistência aqui. Olha aqui, olha como que os preços vêm, chega ali, eu falo, opa, caiu. Chega ali, opa, caiu de novo. Opa, caiu de novo. Entendeu? Até que chega uma hora e estourou, foi lá para cima, voltou, cruzou de novo, virou resistência de novo, né? Então, a resistência é onde os preços vão tocar e não vão passar, tá? Por exemplo, aqui, ó, outra resistência. Vamos aumentar. Outra resistência. Tá vendo como que o preço chega aqui, ele tende a cair, chega aqui, tende a cair, caiu lá embaixo, voltou, tende a cair, não passou, não estourou essa resistência. Então isso aqui é uma resistência. Um suporte é a parte
aqui, por exemplo, tem um suporte. Aqui a gente pode ver aqui. O preço chega, ele respeita, né? O preço, olha lá, tá vendo? Olha desde quando esse preço está respeitando esse suporte aqui, ó, que eu fiz. Desde 2016. De repente, se a gente for mais para trás, opa, lá ele está mais para trás. Aqui atrás, olha, ele começou. De repente, se eu puxar mais para trás, vai fazer mais sentido ainda, né? Mas vamos ficar aqui mesmo. Olha aqui. Ele começou, pode até puxar um pouquinho mais para cá, pronto. Olha aqui, aqui ele começou como uma resistência, quebrou a resistência, subiu lá em cima, voltou, olha aqui, ó, testou o suporte, tá? Quando fala assim, testou o suporte, é isso aqui, que ele testou, ele fez um teste, né? Passou ou não passou, voltou, caiu de novo, agora ele estourou e passou a ser uma resistência. Então ele cruzou do outro lado, aqui já virou resistência. Então olha como ele está respeitando, ele não cruza mais para cima, até que cruzou de novo e voltou a ser um suporte. Então uma linha que você desenha, ela nunca vai ser só suporte ou só resistência, tá? O mercado é dinâmico, então ora suporte, ora resistência. Olha aqui o suporte funcionando de novo, testando o suporte, né? Testando, até que uma hora ele virou resistência. Quando cruza ele para baixo, ele vira resistência. Apesar que o mercado, nesse caso aqui, tá parecendo um suporte bem baixo mesmo. Tem preço mais anterior aqui. Mas aqui pode ver como que ele respeitou isso. Olha como que ele vem respeitando esse suporte. E aqui é uma resistência aqui em cima, né? Olha aqui a resistência, suporte. Então, é isso. Resistência é quando o preço toca na linha e tende a cair, e o suporte é quando o preço toca na linha e tende a subir, tá? Se ele cruza, se ele consegue cruzar, se ele consegue penetrar esse suporte ou resistência, aí ele muda até de nome, né? Ele inverte, ele seria o inverso, né? Então, bom, isso é o teoria, né? Do suporte e resistência. Aconselho vocês pegarem os gráficos aí e ir brincando de suporte e resistência, né? Vai fazendo linha e vai vendo como que faz sentido, né? Você vai ver que uma linha que se você desenhou aqui na frente, ela funciona lá atrás. Ou que você desenhou lá atrás, ela vai respeitar aqui na frente, né? Então, isso seria o conceito de suporte e resistência, né?